Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, galera. Eu tô com um Gol que ele tá com um punhado de problema e eu tô tentando encontrar... É barulhento, hein? Tentando encontrar mais um defeito aqui no sistema de injeção eletrônica. Eu vou ligar esse carro daqui a pouco para mostrar para vocês. Ele tá falhando um pouco. Não tá falhando muito não, mas tá falhando um pouco. E eu conversei com o proprietário, falei com ele, ó, vamos dar uma olhada para ver se tem algum defeito a mais no carro. E se for algum defeito de injeção, nós vamos corrigir. Vou fazer vários testes, já executei alguns testes aqui, mas vou fazer mais alguns testes, vou fazer vários testes nesse carro para ver se ele está com problema de ignição, para ver se ele está com problema nos injetores, para ver se ele tem problema de pressão da linha de combustível, ou simplesmente o que eu acho que pode estar acontecendo com esse carro é que o motor dele realmente está com defeito, então não vai adiantar fazer nenhum teste nele a mais. Mas eu vou fazer alguns testes aqui ainda para a gente tentar encontrar mais algum defeito, tá, galera? Eu vou falar para vocês primeiro o que tem de defeito nesse carro. Eu já fiz um vídeo nele aí, se eu não me engano, o penúltimo vídeo, mostrei que esse carro está com uma baixa pressão na linha de óleo. Ele está com desgaste no motor. E pelo teste que eu fiz, o desgaste está no cabeçote. Porém, mesmo que ele tenha desgaste no cabeçote, ele também pode ter defeito na parte de baixo do motor. E eu acho que isso está acontecendo, tá? Ele pode ter um mau assentamento de válvulas, que vai atrapalhar também o funcionamento da injeção. Mas eu vou fazer o teste aqui do seguinte, ó. Eu já deixei aqui o manômetro de pressão ligado nesse carro. A pressão da linha de combustível, ela tem que ficar entre mais ou menos aí próximo dos 4 bar de pressão. O carro está desligado há algum tempo aqui, a pressão baixou. E a vazão tem que estar próximo de 1,5 litro por minuto na gasolina, beleza? Vamos ligar esse carro aqui primeiro. Eu vou fazer esse teste, vamos conferir o sistema de injeção eletrônica ali. Vamos testar aqui também o sistema de ignição. E eu vou mostrar para vocês também. É defeito que não acaba mais, hein, cara? Esse carro tá com problema no catalisador. Mais um defeito, hein, galera? Mas vamos mostrar aí. Isso que é bom para todo mundo ver o quanto de defeito que pode aparecer no carro, hein? Ó. Carro ligado. Ó, não parece que ele tá com tanto problema, mas ele tá dando uma falhadinha. Não sei se pelo vídeo vai dar pra ver, porque tem estabilização na imagem, então acaba atrapalhando um pouco. Vou ver aqui se pelos cabos aqui dá pra vocês verem, ó. E tá dando uma falhada pequenininha. Vamos lá no escapamento pra ver se pelo escapamento a gente consegue escutar alguma coisa. Acabei de ligar o carro, não tá falhando muito agora não. Vou deixar ele ligado para ver se essa falha aparece, tá? Enquanto isso, vamos testando o carro aqui, ó. Pressão da linha de combustível, próximo de 4 bar. Vazão da linha de combustível, próximo de 1,5 bar. Então, a linha de combustível aqui, até aqui tá bacana. Vamos olhar aqui pelo PDL 7100, como que tá a questão da sonda lambda, hein? Esse scanner aqui é bacana, viu, galera? Tô aprendendo a mexer com ele ainda, mas até agora ele tem sido muito útil aqui dentro da oficina. Vamos sair aqui. Tinha perdido a comunicação, viu, galera? Então aqui, ó, vamos ver se a gente acha aqui a parte da sensor de oxigênio. Sensor de oxigênio. Tá vendo aqui que a tensão do sensor de oxigênio 1 tá igual ao o sensor 2? Vou colocar ele aqui numa escala bacana de 2 gráficos. Vou colocar um zoom aqui de 4%.
E aqui tá dando pra gente ver que o sensor de oxigênio 1 tá oscilando igualzinho o sensor de oxigênio 2. Então isso aqui, galera, já quer dizer que o carro tá com defeito no escapamento, tá? No catalisador. Porém, a injeção eletrônica dele não acende quando tá com esse defeito aqui, ó. Não tem luz de injeção acesa, tá vendo? Então beleza. Eu tô mostrando isso aí, galera, porque são testes que a gente tem que fazer, tá? São só testes. Eu vou medir para vocês verem aqui a temperatura. O catalisador, por ele sofrer uma reação química, quase sempre o catalisador ele tem que ter uma temperatura na saída maior do que na entrada. Então vamos medir aqui a temperatura na sonda lambda, lá na cara da sonda lambda. Ó, aproximadamente 239 graus, a temperatura mais alta que eu peguei aqui. 239. Agora eu vou subir o carro e vou mostrar essa temperatura lá na saída no outro escapamento. Eu vou fazer o vídeo direto aqui para não ter corte, galera, porque fica mais fácil da gente entender quando tem menos corte, né? Aproveitando aí, vamos lembrar aqui, ó, se o catalisador na sonda lambda 2 estiver com a temperatura mais baixa que na 1, é porque não está sofrendo, não está fazendo aquela reação química e o carro está com problema no catalisador. A saída do catalisador tem que estar mais quente que a entrada dele, tá? É bom da gente lembrar disso aí. Beleza, aqui está a segunda sonda lambda. Vamos medir bem aqui na saída do catalisador. Ó, 203 graus, tá vendo? 205. Ó, a temperatura mais alta é 209. A temperatura mais alta que a gente pegou aqui é 209 graus. Então a temperatura aqui na saída do catalisador, ela tá mais baixa do que na entrada. Problema no catalisador. Realmente o que está mostrando no scanner ali é verídico. Então já é mais um para o cliente poder trocar aí, para poder agendar para trocar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, lá no tanque de combustível tem uma mangueira que também está trincada e nós vamos precisar fazer a substituição dela. E ela não é fácil de trocar não, galera, tem hora que ela dá um trabalhinho bom. Aqui, ó, olha como debaixo do carro tá tudo lambrecado de combustível, tá vendo? E essa mangueira aí em cima. Olha os trincos que tem nessa mangueira aqui, tá vendo? Tanto aqui quanto na parte lá da frente. Então nós vamos tirar essa mangueira, vamos baixar um pouquinho o tanque para poder fazer a substituição dela. Escutaram aí que tá falhando um pouquinho? Tá falhando bem pouco, mas tem uma falha ali. E às vezes quando a gente começa a rodar, essa falha chega a aumentar um bocado. Esse carro aqui, galera, esse Gol, é um Gol G6. Ele ainda tem mais um problema. Ele tá com problema lá na pressão do óleo. Ele tá com problema no câmbio. Parece que o sincronizador da terceira e quarta marcha não tá funcionando. E o que acontece? Quando você tá rodando, você vai engatar a terceira marcha, ela dá uma escapadinha, dá aquela arranhada. Você vai engatar a quarta marcha, às vezes ela dá aquela arranhada também. E isso aí é ruim. É ruim porque vai ter que abrir o câmbio para trocar esse sincronizador e todas as outras peças que estiverem com defeito ali. Para abrir um câmbio, galera, é bem parecido com abrir um motor do carro. Pode ficar barato? Pode ficar barato. Pode ficar caro? Pode ficar caro. E se só o câmbio tiver com problema? Normalmente, na hora que a gente tira o câmbio, tem que trocar a embreagem e algumas peças a mais. Normalmente, tá? Então aqui, ó, já fizemos. O autofoco aqui tá ruim, né? Já mostrei lá o problema para vocês. Já mostrei catalisador. Agora vamos dar uma olhada aqui no sistema de ignição. O sistema de ignição desse carro eu não encontrei problema, tá, galera?
Mas vou filmar aí para deixar registrado, mostrar para vocês como que é o procedimento aqui, para a gente não errar tanto na hora de passar a informação para o cliente. Ó, vocês estão escutando ele falhando um pouquinho? Tá dando uma falhadinha aí, viu? Primeiro cilindro. Vou testar. Centelha do primeiro cilindro. Não tá mostrando problema, tá? Centelha do segundo cilindro. Tá dando uma enrugadinha aí no sinal, mas é muito pouquinho, não chega a ser um defeito, tá? Se a gente deixar aqui, ele vai voltar. Tá vendo? Ela dá uma enrugadinha bem parecida também. Terceiro cilindro. E quarto cilindro. Bacana? Esse scanner, esse osciloscópio aqui, ele tem uma vantagem, tem um negócio que é bacana. Você pode dar um pause aqui, vir aqui e buscar um sinal nessa linha de tempo aqui, tá vendo? Se deu alguma falha, você consegue pausar e buscar o momento correto dessa falha aí. Muito bacana, né? Esse osciloscópio aqui, galera, é o FSA 500 da Bosch. Muito bom também. Funciona bem para caramba. E tem muita opção aqui que a gente não sabe às vezes nem usar direito. Então, a questão da centelha aqui tá bacana. Porém, mesmo assim, eu vou tirar a vela de ignição uma por uma e analisar cada vela desse carro. Mais uma vez aí, ó. As duas sondas funcionando ao mesmo tempo. Vamos desligar esse carro. Ó, carro desligado. Vamos dar uma olhada na pressão de combustível. Quando desliga o carro, galera, a pressão da linha de combustível não pode cair fácil não, tá? Ela tem que demorar a cair. Tá dando pra ver aí nitidamente. A vazão vai cair, é claro, né? Porque não tá passando combustível. Mas a pressão, ela tem que segurar aí um tempo. Ó, pra mim tá bacana. Então agora é retirar as velas de ignição, dar uma analisada em cada uma. Depois das velas de ignição, nós vamos fazer teste de compressão de cilindro. E ainda vamos fazer o teste aqui dos bicos injetores, para ver se acha algum defeito, tá? Se fizermos esses testes aqui, eu já testei alguns atuadores, alguns sensores, não encontrei nenhum defeito. Se o carro continuar com essa falhadinha pequena, eu vou julgar aqui que o problema realmente é no motor, não tem muito o que fazer, tá joia? Agora tem um outro detalhe, galera, que também é uma possibilidade, né? Pode ser que eu estou entrando com o scanner e ele não está me passando as medidas reais do carro. Aí eu tenho que testar sensor por sensor, um por um. Isso aí a gente costuma não fazer, tá? Normalmente a gente não faz. Porque se for testar todos os sensores do carro, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. E normalmente ele mostra os valores reais dos sensores, normalmente. Mas eu já peguei carro que o sensor não estava mostrando corretamente no scanner não, tá? Então, bora lá tirar as bobinas de ignição uma por uma para analisar essas velas aí, ver se tem alguma oxidação ou algo desse tipo. Velas de ignição, como eu já suspeitava, não estão ruins, tá? Todas elas estão boas, com resistência bacana, com excesso, com um problema somente nessa aqui, ó, do quarto cilindro, está um pouquinho melado, não sei se é de óleo ou se é de combustível, tá me parecendo ser de óleo. Com exceção só dessa aí, o resto tá tudo bacana, tá seca, elas estão secas, tá com um pouquinho de carbonização, mas isso aí é normal, não é complicado, não é bicho de 7 cabeças não, isso aí não chega a ser problema não, tá? Agora eu vou fazer o teste de compressão do cilindro, aproveitar que já tirei as velas, faço teste de compressão de cilindro, lembrando sempre que tem que desligar a bobina e tem que desligar os injetores aqui, tá galera? Para não ficar jogando combustível aqui dentro da câmara de combustão desnecessariamente. Já coloquei aqui outro detalhe, hein, galera? Vai ser um teste que eu vou fazer depois aí também. Nesse momento, o motor tá com 80 graus, aproximadamente. Ele tá quente, tá vendo? Então eu vou fazer um teste com ele quente e com ele frio uma hora dessa para ver se vai dar tudo ok. Se vai ter muita modificação aqui do teste de compressão. Se der, eu vou fazer até nesse vídeo mesmo. Aí a gente já mata essa dúvida aqui também, porque é um teste que eu nunca fiz aqui na oficina. Carro sem pressão, já coloquei aqui no primeiro cilindro, manômetro ligado. Pisa no acelerador e dá partida, por favor.
Tá bom, obrigado. 250 PSI. Esse cilindro aqui tá bom, hein, galera? Segundo cilindro. Dá partida, por favor. Tá bom. 205 PSI. Terceiro cilindro, dá partida aí. Tá bom. Ó, 215 PSI. Quarto cilindro, dá partida, por favor. Tá bom. 210 PSI. Eu vou repetir aqui a medida do primeiro cilindro, hein, galera? Dá partida, por favor. Tá bom. Não vou deixar chegar lá não, mas tá dando 250 PSI, hein? Vou fazer o seguinte, vou testar mais uma vez o segundo cilindro, hein? Mais uma vez, fazer o teste no segundo cilindro, hein, galera? Agora eu vou deixar até o ponteiro parar aqui. Dá partida, por favor. Tá bom. 210, 220 PSI. Vamos medir o terceiro de novo? Dá partida. Tá bom. Tá chegando aí 240 PSI praticamente. 210, 20, 30, 230 PSI. Galera, então como vocês viram aí, os cilindros, eles estão todos eles dando mais de 200 PSI de compressão. Problema de cilindro praticamente não existe, embora eles não estejam equalizados, tá? Ele tem um que tá dando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas não chega a ser um defeito para poder falar que o carro tá falhando por conta disso. Bacana? Então agora vamos partir aí pro teste de bicos injetores. Beleza? Vamos desmontar essa flauta aqui e colocar isso aí na máquina para ver como que estão as equalizações aqui de cada bico. Os bicos injetores não querem sair, tá? Quando chega num ponto desse que um componente do carro não quer sair, visto que o carro tá falhando pouco, a gente repassa para o cliente avaliar se vale a pena retirar ou não o componente, porque na hora de retirar pode quebrar alguma coisa. Então, por enquanto eles estão aqui, eu tentei jogar um pouco de desgripante no pezinho deles ali, não adiantou. O serviço para por aqui, tá, galera? Vou conversar com o cliente primeiro para ver o que ele vai decidir fazer. Por quê? O carro já está com defeito no câmbio, no sincronizador de terceira e quarta marcha, está com problema no cabeçote, o carro está com... Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, o scanner pegou uma falha na BFM, que é a central de, se eu não me engano, de bordo desse carro. Aí eu vou ter que ver com ele também se ele vai querer resolver esse problema, só que eu não vi nada com defeito no carro. E pior de tudo, viu, galera? Agora vem o defeito que é o pior de todos aí. Olha aqui nesses tubinhos aqui, que são do sistema de freio, como que eles estão enferrujados. Vou colocar uma iluminação melhor aqui. Mas olha como está tomado de ferrugem, esses que estão aqui atrás, tá vendo? Muito enferrujado. E lá na parte de trás do carro, próximo do tanque de combustível, a tubulação está pintada. Você não acredita não? Vou mostrar para vocês aí. Vamos dar uma olhada na parte de baixo do carro aqui novamente, para mostrar para vocês aqui, ó.
bem aqui atrás, tá vendo? Essa tubulação aqui, ó, ela é de plástico. E ali em cima ela tá pintada, tá vendo que ela tá mais prateada? Então ela, aqui ó, os conectores de borracha. Vou arrumar um jeito de pendurar essa iluminação aqui, peraí. Agora sim, ó. Aqui é um tubo de plástico, tá vendo? Meio emborrachado, aí é onde que vem o fluido de freio. Beleza? O fluido de freio vem por aqui e passa por aqui. Só que aqui, ó, tá tudo pintado. Aqui tá pintado, isso aqui é uma borracha lá, ó. Tá pintado. Então esse carro ele passou por uma pintura grande. Eu não sei até que ponto isso aqui chegou. O carro pode ser que ele teve uma batida grande, pode ser que só sofreu uma repintura e acabaram pintando aqui também, mas eu nunca vi essa parte de baixo pintada. E lá na frente dos flexíveis de freio não, aqueles tubinhos de freio, os conduítes, onde passa o fluido de freio, tá tudo enferrujado. Então o carro está com muito problema, galera. Vou passar para o cliente para ele avaliar se vale a pena prosseguir com os testes, porque já foi identificado defeitos graves no carro, tanto no câmbio quanto no motor. Então vai ter que abrir tanto o motor quanto o câmbio, futuramente, né? Vou dar uma olhada aqui nas coifas da homocinética para ver se tem algum problema. Terminal de direção tá bacana, articulação axial, terminal de direção, pivô tá bacana.